Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, queridos, estamos num dia festivo. Hoje, 12 de outubro, comemora-se o Dia das Crianças. Parabéns, então, a todas as crianças aqui da minha cidade, Jaguaquara, da região, da Bahia e do Brasil. Parabéns a vocês, crianças. Que o Papai do Céu, que a bênção do céu alcance as suas vidas. E Deus, Ele é o maior interessado em derramar bênção nas crianças. Nós vamos aprender isso hoje. Como Deus tem uma empatia, como Jesus tem uma empatia, tem um amor, tem uma dedicação para com as crianças, que na época de Jesus não eram bem vistas, não eram acolhidas e valorizadas, mas Jesus já acolhia, já valorizava as crianças. Então, vocês crianças são muito bem-vindas para o reino dos céus. Deus tem bênçãos especiais para vocês, tá bom? Então nós vamos aprender sobre isso hoje. Vamos aprender também a questão do Dia das Crianças, a origem, né? Nós também, hoje é feriado, mas não é feriado pelo Dia da Criança, mas é feriado pela Padroeira do Brasil. A Padroeira do Brasil, é por isso que é o feriado. Então nós vamos aprender sobre isso. Quem começou primeiro, os Dias das Crianças ou o feriado da Padroeira do Brasil? Vamos descobrir. Para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos capacite. Amado Deus, estamos juntos aqui, Senhor, mais uma vez, para mais um vídeo, agora para falarmos com relação às crianças. Ajuda-nos, Senhor, ilumina-nos, Senhor, para que as bênçãos do céu recaiam sobre as crianças. Nós choramos por Jesus. Amém. E eu tenho a alegria de ser pai de quatro pessoas especiais, que foram crianças, agora já estão adultas, né? Aqui está Kelly, o Jader, Maria Clara e Maria Sofia. Ou seja, são meus filhos. E para mim é uma alegria. Agora 2 já estão grandes, mas as meninas ainda estão com 9. Mas parabéns a todas as crianças. Aí nós vamos aprender. Sabe quando começou o Dia das Crianças aqui no Brasil? Foi em 1924. No ano de 1923 teve um congresso sul-americano no Rio de Janeiro, onde o Rio de Janeiro era a capital. Aí um deputado então foi lá e estabeleceu, criou uma lei. Essa lei, então, foi colocada em prática, e aí no ano seguinte, em 1924, se estabeleceu dia 12 de outubro como sendo o Dia das Crianças. Mas você sabe que isso demorou ainda para ser comemorado. Só em 1955 foi que o Brasil começou a comemorar de uma forma enfática, grandiosa, o Dia das Crianças. E aí uma empresa de brinquedos incorporou isso e começou. Aí depois, em 1965, uma outra empresa de brinquedos também aí espalhou. Então, comemora-se então 12 de outubro como Dia das Crianças, e a origem foi em 1924. E aí, agora, hoje é feriado, mas não é pelos Dias das Crianças. É feriado por conta da Padroeira do Brasil, Senhora Aparecida. Então, sabe quando foi que começou o feriado da Senhora Aparecida? Foi exatamente em 30 de junho de 1980. O presidente era João Figueiredo, ele estabeleceu como sendo a Padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida. E aí o que acontece? Então, diante disso, nós temos o feriado, mas não é por causa do Dia das Crianças, mas é por causa dessa questão da Padroeira do Brasil. Isso aqui para a gente poder entender. Mas vamos falar sobre as crianças na Bíblia, como Deus valoriza as crianças. E aí o primeiro texto, nós vamos para Marcos. Marcos, Evangelho, Jesus falando, Marcos capítulo 10. Vamos lá, Marcos capítulo 10, a partir do verso 13. Marcos 10. E o verso 13, olha o que Jesus disse. Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus.
Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Aqui está Jesus, de forma maravilhosa. Jesus abençoava todas as pessoas que iam até ele. Umas mães então se reuniram, vamos levar os nossos filhos a Jesus. Estavam trazendo, sabe, com grande expectativa, porque não sabia como é que Jesus ia lidar, porque as crianças não eram bem vistas naquela época. Aí quando estão vindo, os discípulos então repreendem. Jesus, ao observar isso, o texto diz que Jesus ficou indignado. Jesus ficou muito triste com os discípulos. Não faça isso. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aí Jesus toma nos braços e as abençoa. Então, mãe, você hoje ainda, Jesus quer tomar nos seus braços os seus filhos. Jesus quer conceder uma bênção para os seus filhos. Então, leve os seus filhos a Jesus. Como é que cada mãe pode levar os seus filhos a Jesus? Por meio da oração. O ensinar a palavra de Deus é você levar os seus filhos a Jesus, e aí Jesus vai derramar as bênçãos para com os nossos filhos. Faça isso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele quer trazer bênção para os nossos filhos. Então nós, pais, devemos levar os nossos filhos a Jesus para que eles recebam as bênçãos. Jesus quer tomar nos seus braços e conceder uma bênção. Que maravilha! Agora o texto não para. Ainda sobre criança, nós vamos aqui em Mateus capítulo 18. Aí do verso 1, para a gente poder compreender. Olha só como Jesus tinha uma afeição, um carinho, um amor tão grande pelas crianças. Diz assim: naquela hora, aproximou-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E ele, Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então receber as crianças, como Jesus recebia com muito carinho e amor, está recebendo ao próprio Jesus. Então vamos tratar bem as nossas crianças. Pai e mãe, é um dever nosso tratar bem as nossas crianças, os nossos filhos. Quando nós tratamos bem as nossas crianças, nós estamos cuidando de Jesus. Já entendeu isso? Isso que Jesus disse. Agora, quem não tornar-se humilde como as crianças, a humilde aqui é tornar-se puro, dependente. Se eu e você não reconhecer a humildade, é o reconhecimento de que nós somos frágeis, de que nós somos pecadores e depender de Jesus. Humildade é esse reconhecimento da nossa condição. Então nós não conseguiremos, de hipótese alguma, ir para o céu. Então nós precisamos depender de Jesus. Essa dependência de Jesus é a maior característica de uma criança, a dependência dos pais. E nós precisamos depender de Jesus para sermos salvos. Esse é o ensinamento de Jesus. Você quer ser grande ao reino dos céus? Você precisa se tornar como uma criança, dependente de Deus. É isso. E aí a humildade, sabe, a disposição pura de uma criança será parte da nossa vida. Então que Deus te abençoe para que você tenha a semelhança de uma criança para com Cristo, para com o reino dos céus. Mas isso não para. Agora vem aqui no capítulo 21, olha só, 21, a partir do verso... Jesus tinha o capítulo 21, Jesus chegou no templo quando ele entrou em Jerusalém, e aí ele expulsou os cambistas, aqueles que estavam comercializando, vendendo, sabe, enganando. Jesus expulsou todos o templo e disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele repete algo que Isaías disse lá no capítulo 56. Aí agora, olha só, Jesus está aqui no verso 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus dizia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouve o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Aqui está Jesus agora no templo. Chegou os coxos, aleijados, ele curou. Mas também as crianças começaram a clamar, louvar e dizendo:
Hosana ao filho de Davi. Sabe o que significa Hosana? Hosana significa salva-nos. As crianças estavam cantando, salva-nos, filho de Davi. Ou seja, por que os sacerdotes ficaram indignados? Porque só quem pode salvar é Deus, e eles não reconheciam Jesus como sendo Deus, mas aquelas crianças reconheciam, porque o Espírito Santo estava sobre elas, e elas agora estavam expressando, como Jesus diz, o perfeito louvor, reconhecendo que Jesus é Deus e é o nosso Salvador. E agora elas diziam, salva-nos, Hosana ao filho de Davi, salva-nos, filho de Davi, salva-nos, Jesus. Nós precisamos expressar isso. É por isso que Jesus disse que da boca das crianças saía um perfeito louvor. Esse é um louvor perfeito. Será que você também, agora criança, vai também cantar como aqueles no passado? Hosana ao filho de Davi, salva-nos, Jesus, salva-nos, Senhor. Se você fizer isso, Jesus vai dizer que da sua boca está expressando o perfeito louvor, porque Jesus é o nosso Salvador. Nós precisamos render a nossa vida a Ele. Então você, criança, permita que Jesus te tome no colo e te abençoe nesse dia, porque Jesus quer fazer isso contigo, porque Ele te ama, você é muito especial para Jesus. Parabéns a todas as crianças do nosso Brasil. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra que é maravilhosa. Obrigado pelo que aprendemos hoje. Que o Santo e Bom Espírito continue cuidando de cada criança, que as bênçãos de Jesus alcancem cada criança. Nós choramos por Jesus. Amém.